Estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Antes de nós passarmos para a nossa convidada de hoje, eu gostaria apenas de tocar num assunto que eu tenho percebido bastante nas redes sociais, que é a grande, crescente intolerância entre as pessoas com quem pensa diferente, com os diferentes. Eu acho que a gente deve, sim, defender nossas ideias, importante, mas defender ideias é um aprendizado. E para defender ideias, nós temos que ter conhecimento. E para ter conhecimento, nós temos que pesquisar em todas as vertentes de pensamento, sejam elas de acordo com o que a gente pensa, sejam elas ao contrário do que a gente pensa, porque só assim a gente realmente pode chegar um pouquinho perto do que a gente costuma dizer de que seria uma verdade relativa. Por que relativa? Por que não absoluta? Porque jamais nós conseguiríamos chegar ao absoluto de alguma coisa, de alguma certeza, de alguma veracidade numa informação. E por que isso? Porque todas as notícias, todas as opiniões, até isso que eu estou falando aqui para você, jovem pensador, jovem pensadora, eles vêm, queira eu ou não, impregnados do meu subjetivismo, da minha vivência, da minha forma de ver as coisas. E eu posso ter uma maior ou menor capacidade de convencê-los do meu ponto de vista. E não quer dizer que o meu ponto de vista seja o correto, seja uma verdade absoluta ou seja errado. Porque às vezes não é que seja errado ou correto, às vezes ele é incompleto. E a completude vem justamente, muitas vezes, da ideia contrária. Então eu gostaria que nós todos aqui, jovens pensadores, porque mais uma vez eu gosto de repetir, jovem não é aquele de idade, é aquele que está sempre disposto a aprender e sempre disposto a compartilhar o que sabe. Nós, jovens pensadores, temos que ter consciência de que debater ideias é bom para todos. E para debater temos que ouvir, temos que ler com atenção, e não ficar na defensiva, porque se a gente ficar na defensiva, nós nos fechamos para o novo. Então, ouvir e debater com argumento. Se eu não tenho argumento, será que eu estou pouco informado, mal informado, ou será que essa pessoa realmente tem razão? Dar razão para o outro não é perder, não. Muitas vezes é só ganhar. E eu noto que as pessoas parecem que estão sempre disputando um campeonato. Parece que é uma disputa de futebol, uma disputa de algum jogo, E nós vemos que alguns esportes, por exemplo, como a natação, nós recebemos aqui a Larissa Sislak, um beijão para você, querida, que ela deu um exemplo aqui de como é um esporte que é competitivo, mas não é excludente. Então, eu sou a líder porque eu puxo os outros para conseguirem o meu tempo. Então, eu acho que a gente tinha que pensar mais como um esporte, que na natação é um esporte individual, porém, sempre em equipe. Você sempre precisa do outro para melhorar o seu tempo. Então, levemos isso para os outros campos. Não pensemos em avaliações, até na escola. Eu criei uma matéria, Direito para a Criança, e criei também na escola onde eu apliquei isso, um método de avaliação que não era excludente. O melhor, o pior. Quem é o melhor e quem é o pior? Você tem que dar metas para o seu aluno. Cumpriu? 10. Não cumpriu? Cumpriu 80% da meta? 8. Cumpriu 50%? 5. Mas não por resultado. Porque os resultados, mais uma vez, são relativos. Não existe um resultado absoluto. Então não pense nunca na sua ideia como excludente de outra que também possa estar certa e complementar a sua visão das coisas. Eu gostaria de deixar essa mensagem por conta de que vemos não só o nosso país, mas também no local de trabalho, em outros locais que a gente frequenta, uma divisão muito acirrada e uma intolerância ao que pensa diferente. Isso é insegurança. Você está inseguro
se realmente o que você acha é o certo, é o correto, e você tem medo, talvez que aquela pessoa que pensa diferente vá plantar a dúvida na sua cabeça. Não pense que ele é um inimigo seu. Quem planta a dúvida na sua cabeça está convidando você a crescer. Por isso que o lema do Jovem Pensador é pensar, duvidar, criar pensamento próprio. E para falar também um pouco disso, eu trouxe aqui com muita satisfação minha querida amiga, de quem eu sou profunda admiradora, Juliane Medeiros, que já esteve aqui e vai falar um pouquinho disso tudo e mais um pouco. Como é que se faz marketing para advogados se o advogado não pode captar cliente, não pode fazer propaganda? Como é que é isso, Juliane? Boa tarde, prazer enorme em tê-la de volta aqui. Boa tarde, minha querida, tudo bem? Essa pergunta foi chave. Como fazer marketing para advogado sem fazer uma publicidade, uma exposição, uma propaganda inadequada? As pessoas confundem muito publicidade, propaganda e marketing. O marketing, ele nada mais é do que a arte de você se relacionar mostrando os seus pontos fortes, conseguindo valorizar o que você tem de melhor ou o que você tem em mente, né? A meta que você quer cumprir. Já a publicidade e a propaganda é o que definitivamente o advogado não pode fazer. De repente você está fazendo alguma coisa paga, você está indo expor de alguma forma, né, a categoria, isso realmente não é viável, não somente para advogados, como para muitos outros setores, que é uma questão de ética, né, até. Mas o marketing em si, ele nada mais é do que ações bem pensadas e bem planejadas para você conseguir atingir o seu objetivo. Como aumentar o número do seu cliente, como ter uma maior visibilidade sem necessariamente utilizar a propaganda, somente com o seu marketing pessoal, somente com o seu networking, né? Através de palestras, eventos e algumas outras estratégias que a gente pode estar falando aí. E me diga uma coisa, Juliane. Eu noto que duas coisas são muito importantes e que poucas pessoas conseguem dominar. Primeiro, o ineditismo, quer dizer, você propor para alguém alguma coisa que outros não propuseram antes. E outra coisa, você ir ao encontro do seu cliente e proporcionar a ele alguma coisa em que ele nunca pensou e que você pode até criar uma necessidade que ele não tinha. E aí sim você cativa esse cliente, porque você se antecipou a uma necessidade que ele ainda não tinha. Como é que a gente pega o cliente através desses dois focos? Você colocou duas vertentes sensacionais. Eu acredito que, assim como eu, você e a grande maioria da população, ninguém procura um advogado quando está de pernas para o ar, né? Só procura um advogado, assim como um dentista e um médico, quando realmente você precisa. E quando você precisa... Quando já fez a besteira. Exatamente, quando já aconteceu, né? Aí eu falo que é o exemplo do chaveiro. Você contrata o chaveiro para abrir a porta da sua casa, seu carro, ele faz em 5 minutos. Você fala, quanto é? Ele fala, R$100. Você fala, foi caro, então peraí, continua trancado. Né? Que valor que você está agregando para o seu serviço, que imediatismo você está tendo, como você está fazendo para tornar o seu cliente eminente, que está sempre ali no imediatismo, um cliente, de repente, mensalista, né? Que ele não somente te procure quando efetivamente a coisa já aconteceu, no meio do alvoroço, do tumulto. O marketing, ele traz essa vertente de uma forma muito estruturada, porque ele faz com que você enxergue pontos que você não enxergava antes, ele te leva uma proposta de mudança, como você falou, que eu acredito que seja o maior bloqueio dos advogados, poder se ser visto sem se utilizar da propaganda, né? E quando você leva uma proposta para um advogado, ou o seu advogado leva para um cliente, mostrando uma vertente que ele não conhece, o primeiro ponto é a negação. É o que você falou, conhecimento, né? Nós temos nós conseguimos fazer um implante da dúvida, né? Então, você da negação, você passa para a dúvida, da dúvida você passa para aceitação ou não. Como que o marketing, ele coloca isso especificamente para os advogados? Mostrando que, da mesma forma que um advogado, ele precisa, volto a dizer, não somente para advogados, mas aqui sendo bem específica, ele precisa se planejar para entrar com uma ação, por exemplo, ele precisa se planejar para ajudar o cliente que liga de madrugada desesperado. O marketing, ele faz a mesma coisa, só que com mais cautela. Através do marketing você consegue tanto ajudar o advogado, como o advogado ajudar o seu cliente, de forma estruturada.
E não, talvez, porque muitas vezes a gente sabe que o advogado pode agir na prevenção. Só que, como você bem disse, dificilmente o médico, de certa forma, existem pessoas que já têm aquela rotina de uma vez por ano fazer o check-up, existe. Não são todas as pessoas, mas já existe. Mas no advogado não existe isso. Muito pelo contrário, os advogados até sofrem porque as pessoas, até por conta daquela facilidade da chave, chega lá, às vezes numa conversa, o advogado resolve o problema até sem entrar com a ação. E aí, puxa, o cara resolveu o meu problema de 20 anos em 10 minutos ou meia hora de conversa, né? E aí, às vezes, não quer pagar a consulta porque acha que foi muito fácil. Só que poucas pessoas sabem que para chegar, ou imaginam, né, que para chegar ali naquele ponto, além dele ser um eterno estudioso, porque não foi só os 5 anos de direito, 5 anos de direito... Quando você estuda, você aprende só a abrir o livro. Sim. Né? E onde procurar as coisas. Mesmo assim, incipientemente. Sim. Só que depois vem muita pesquisa, muito curso de especialização, né? muita experiência, sim, muitas audiências mal sucedidas em que você não soube se portar e não soube dizer a palavra certa na hora certa. E que você desenvolve aquele cabedal de conhecimento e que pode se considerar um advogado de sucesso. Mas... na prevenção, o advogado agir na prevenção, muitas vezes, principalmente para empresas, é o grande mote e pouca gente investe dessa forma, como tomar medidas preventivas para que você, por exemplo, não caia numa ação trabalhista promovida por um empregado seu que foi demitido ou que pediu demissão, ou que ficou doente. Por que ele ficou doente? Será que ele ficou doente porque a empresa não investiu na prevenção da saúde dele ou da doença que ele adquiriu? Sim. Então, como mostrar para essas empresas e para essas pessoas, né, que é mais barato investir na prevenção, numa consulta ou numa consultoria de um escritório, de um advogado, que ele possa orientar essa empresa para prevenir futuras ações? Tudo se resume em números. Quando mexe no bolso, as pessoas elas ficam mais atentas e começam a verdadeiramente enxergar as possibilidades. Uma vez que você consiga tangibilizar para a empresa ou para o próprio advogado, que se ele conseguir fazer uma prevenção com o cliente dele, se ele conseguir investir no seu próprio marketing pessoal, a balança aumenta ao invés de diminuir, você começa a entender que é mais trabalhoso, é mais longínquo, é a longo prazo, é médio e longo prazo, porém, com relação ao seu financeiro, com certeza fica muito mais acessível, muito mais vantajoso do que você trabalhar da maneira que é um fato, goste eu ou não, que o nosso país a gente não tem o hábito nós pessoas não temos o hábito de nos programar, nos planejar. Nós não temos na escola, por exemplo, educação financeira. Nós não temos na escola, por exemplo, alguma coisa relacionada à organização. Nós aprendemos as matérias básicas, mas efetivamente não nos preparamos, não sabemos como fazer isso na infância ou na adolescência de maneira prática, para o dia a dia. Então, quando você se forma, quando você começa a atuar na sua carreira, quando você começa a administrar uma empresa, você começa a entender que o que você aprendeu na escola é só o início, como você havia comentado, né? E você precisa de capacitação, você precisa de especialização e muita experiência, que experiência é consequência de muita coisa que deu errado para você conseguir achar o ponto de equilíbrio. Qual a vantagem de um curso ou de uma consultoria com foco em marketing pessoal, com foco em prevenção? É que você aprende o que você não aprendeu. Você pega a experiência de um profissional que já teve que tomar muita... Não precisa passar pelo fracasso. É isso, pelo caminho... Você pode aprender com o fracasso dos outros. Exatamente. Então, assim, você encurta seu caminho de uma maneira eficaz, né? Você não pega o caminho mais curto para pegar um atalho, não. Você pegou o caminho mais inteligente. E para esses profissionais que realmente têm uma certa rigidez com a lei, uma certa rigidez na profissão, a gente está falando de elevar a receita, elevar o conhecimento e, principalmente, trazer resultado para os clientes. Porque os clientes, independente do seu segmento, ele não compra o seu produto ou serviço, ele compra a sua promessa de resultado. Então, se você não tem credibilidade, se você não sabe administrar seu tempo, se você não sabe efetivamente o que a sua imagem expõe para a pessoa que está vindo te procurar,
tem alguma coisa errada. E aí, consequentemente, você está atraindo o cliente errado. Atraindo o cliente errado, o seu mês não vai fechar muito positivo. Ou seja, como é que você vai ensinar sucesso se você é um fracasso? Exatamente. Claro, e isso aí a gente vê, é o que você está falando aqui, os fracassos ensinam. Sim. Não para todo mundo. Tem gente que não identifica o fracasso, tem gente que não admite, não vê, e tem gente que desiste com o fracasso, né? Tenta outra coisa e no fim ela não aproveita aquele aprendizado do fracasso. Mas o que eu vejo nisso, Juliane, me corrija se eu estiver errada, é o seguinte: quando você parte do fracasso dos outros, né? Claro que é um caminho mais curto. Porém, é importante você também passar pelo fracasso. Porque Sim. O fracasso, ele ou se é um tipo de pessoa que não está acostumada a trabalhar isso, ela vai desistir. E aí ela não ensina ninguém. E aí ela nunca vai conseguir nada na vida. Mas se for uma pessoa acostumada a trabalhar, por que eu errei? Onde foi que eu errei? E aí até troca ideias, né? Vai lá na Juliane, eu errei. Exatamente. Me mostra onde foi, eu não me acho. Porque, veja só, você, quando você admite o fracasso, você pode passar, eu estou falando isso porque eu conheço pessoas, né, atletas principalmente. O atleta, e eu tenho um atleta em casa e ele me ensinou muito em relação a isso, ele fracassa e tem sucesso constantemente, né? Inclusive Larissa esteve aqui, a Larissa inclusive nadou, né, com o meu neto, e ela falou exatamente isso, sentada aí na cadeira que você está sentada. Você melhora o tempo, às vezes você piora o tempo, às vezes você ganha medalha, às vezes não ganha. E eles não desistem, eles nadam anos e anos e anos, 3, 4 horas por dia e não desistem. Eu acho que isso é um exemplo maravilhoso. E depois eles viram coaches, eles viram técnicos e eles passam isso. Mas a carreira deles é entremeada de fracassos e sucessos. Você chegou num ponto muito, muito importante. Não tem como você ser um sucesso, independente do seu segmento ou da sua área, se você não for um fracasso. O sucesso, ele não é iminente, o sucesso ele não acontece da noite para o dia, isso todo mundo sabe, mas o ponto principal o sucesso é 1% de 99% dos seus fracassos. Seus fracassos fazem de você uma pessoa resiliente, ele te dá tenacidade. Se no seu fracasso você não conseguir entender que é um degrau, cada fracasso que você tem, cada não que você recebe, cada porta na cara é um degrau para o seu sucesso, sabe o que vai acontecer? Nada. Fracasso e sucesso são literalmente um yin e yang, um completa o outro. Não tem como você se denominar ou querer ser um sucesso se você não quer passar pela dor do fracasso. A dor, nós somos ensinados desde pequeno que a dor é ruim, né? Só que não, literalmente só que não. A dor, ela faz da gente... Cultura ocidental, né? Porque a oriental, não. Exatamente. Ela aprende, ela ensina você a enfrentar a sua dor. Né? Exatamente. A nossa cultura, ela faz com que a gente acredite que os momentos felizes são os momentos que a gente está sorrindo e que os momentos de dor não servem para nada, quando é bem o contrário, né? Aí toma comprimido. Exatamente. Toma, a gente só tem 2 caminhos. Você chegou num ponto que eu achei excepcional. A gente só tem 2 caminhos. Literalmente, eu falo muito na consultoria, aceita que dói menos. Não é a maneira de dizer, aceita que dói menos, segue em frente, sabe? Todo mundo precisa de motivação, todo mundo precisa inflar o ego de vez em quando, mas a palavra-chave é disciplina. Disciplina e conhecimento. Aliás, eu costumo dizer, elogio e sucesso estraga. Com certeza. Fracasso e ajuda. Uma repreensão. Isso você vê muito nos filmes americanos, né, que eles falam sobre loser, né, enfim, o perdedor e o ganhador. Eles mostram muito isso, né? Quanto mais você enfrenta o seu fracasso, mais chance você tem de fazer Exatamente. sucesso. Eu sei que você tem um curso, nós estamos terminando o programa, eu quero que você fale e chame as pessoas. Ela tem um curso maravilhoso e ela ensina tudo isso no curso dela. E é uma menina maravilhosa, tudo isso que ela fala aqui, ela é exemplo disso, então ela pode falar. E fale do seu curso e convide as pessoas para ir para o seu curso. Obrigada.
Basicamente, o nosso curso se resume para advogados que têm a necessidade de fazer o marketing pessoal, que quer aumentar a sua carteira de clientes, que é novo no mercado ou que já está muito antigo no mercado e não se atualizou. Se você precisa dar um upgrade na sua carreira, se você precisa de uma capacitação, se você quer aprender a como fazer do seu negócio, porque é um negócio, como pegar a sua carreira, tangibilizar isso de forma crescente, fazendo um marketing apropriado dentro do seu contexto, vai conhecer nosso curso, a gente vai colocar mais informações aqui para vocês, mas saiba que nada é impossível, é uma questão de ter conhecimento ou não. Capacitação nunca foi tão importante quanto nos dias de hoje. Ou você tem desculpas ou você tem resultados, a escolha é sua. Querida, volte sempre, muito obrigada pela presença e você continue aí, porque no segundo bloco temos a volta dos nossos quadrinhos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Voltamos e agora no segundo bloco voltamos com os nossos quadrinhos e agora você vai conversar com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga. Oi, boa tarde. Eu queria conversar hoje com vocês sobre comprometimento. Para tudo, exatamente tudo que você for fazer na sua vida, você precisa estar comprometido com o que você assumiu fazer. Por exemplo, você quer fazer uma faculdade, você escolhe o tema da faculdade, o assunto que te interessa. Para isso, você tem que estar comprometido. Você assumiu um cargo em algum lugar, você assumiu porque você quis e você quer fazer o seu melhor. Para isso, também é importante que você esteja comprometido. A gente tem sofrido muito com a falta de comprometimento. As pessoas assumem algumas situações, você pode ver isso no político, que ele quer fazer o bem para você, mas ele não faz, ele não está comprometido. É muito importante estar comprometido primeiro com você, depois com o que você escolheu fazer, tá bom? Conversa com Rogério Cláudio, Atividade Física e Saúde. Olá, todos bem? A ideia é falarmos sobre envelhecimento saudável. Como é que você tem pensado sobre isso? Você está se preparando adequadamente para que isso aconteça? Tem praticado exercícios com regularidades? Lembra sempre da importância de você manter seu equilíbrio tanto na alimentação quanto na regularidade dos exercícios. Exercícios esses que devem ser programados por um profissional de educação física, onde ele poderá te orientar da melhor forma. Como é que anda a tua qualidade de pensamentos? Né? Você está conseguindo mantê-los em dia? Está dormindo bem? Está conseguindo se relacionar de uma maneira positiva? Dá uma pensada sobre isso. Como é que está a sua vida hoje em relação a 2 ou 3 anos? Você está mais disposto? Está mais disposta? Qual a análise que você faria sobre a sua vida, sobre esse momento? Pensa nisso.
Você vai conversar um pouquinho também com a Juliane Medeiros. Ela traz dicas importantes para seu marketing pessoal, estreando o quadrinho hoje. Marketing pessoal, o que você acha que é? Marketing pessoal nada mais é do que todo o esforço que você faz para ser percebido pelas suas habilidades. Para você ser percebido da maneira que você deseja pelo seu público, pelo mercado, pela sua empresa. Agora, como você faz isso de uma forma adequada é outra história. O X da questão é, você está conseguindo passar o seu marketing pessoal da maneira adequada? As pessoas entendem o que você deseja, qual é o seu ponto A e o ponto B? Se você está conseguindo passar isso, ok, continua fazendo aí no seu achismo que está dando certo. Já, se você não está conseguindo atingir esse objetivo, eu vou te dar algumas dicas para que você faça isso de maneira profissional. Pessoal, dica número 1. O que suas redes sociais dizem sobre você? O que seu LinkedIn, seu Facebook, seu Instagram fala sobre você? Ele te leva a favor ou contra do seu marketing pessoal, do seu objetivo? Esse é o primeiro pré-requisito para você conseguir fazer um marketing pessoal legal. Dá uma olhada, verifica o que realmente está te ajudando e o que está te atrapalhando. Tudo bem? Dica número 2. Que tipo de imagem você está passando? Você está passando a imagem que você gostaria ou as pessoas estão entendendo errado? Quando você sai da sua casa, quando você vai na padaria, quando você vai dar uma volta, quando você vai para uma reunião de trabalho, você está adequadamente vestido? Seu cabelo, a sua vestimenta, a sua postura, o que você diz está condizendo com a sua postura corporal? Essa é a segunda dica. Não adianta nada você ter feito uma limpa nas suas redes sociais, ter colocado lá só coisas incríveis, ter deixado somente o melhor para as pessoas conseguirem ter acesso, mas pessoalmente não é condizente. Então a segunda dica é fundamental. Reflita se a sua imagem está condizente com as suas redes sociais e se está de acordo com o objetivo que você quer alcançar. Pessoal, se você já entendeu a dica número 1, que a gente falou das suas redes sociais, se você entendeu a dica número 2, que a gente falou da sua imagem, a imagem que você está passando, a gente vai para a dica número 3, que vai ser bem mais fácil, que é a sua linguagem não verbal, a sua linguagem corporal. O que ela está dizendo? Porque quantas vezes você já se deparou com uma situação de alguém tá te falando uma coisa, mas o corpo dela tá te dizendo outra, né? De você fazer uma pergunta para alguém, a pessoa falar sim e fazer sim com a cabeça. Sim, é verdade. Ou então ela tá afirmando uma resposta, mas ela começa a resposta dela dizendo não, é isso mesmo, né? Então a sua linguagem não verbal diz muito. Na verdade, ela diz 80% sobre você. Se você conseguiu entender o conceito dessas 3 dicas, se você conseguir seguir isso e conseguir realmente tomar cuidado nesses 3 parâmetros, você vai conseguir fazer um marketing pessoal eficiente. Nos próximos vídeos a gente vai dar mais algumas dicas falando sobre isso. Não perca! Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!